Olá, querido aluno, querida aluna, aqui é o professor Vitor Kessler. Estamos de volta para mais uma aula aqui do curso de tópicos avançados, que para o provas de TI. Beleza? A gente fez uma introdução sobre o processamento de linguagem natural, a gente já entendeu o que é. E agora vem a pergunta, como é que a gente vai coletar os dados, né? Além da coleta, abre aspas, tradicional com banco de dados, né? Que você faz uma extração, joga lá no Data Lake. Às vezes você consegue informação textual na internet. E aí a gente tem o crawling e tem o scraping. Beleza? Que são duas técnicas, na verdade, de coleta de dados em páginas da internet. Enquanto que o crawling é o robozinho que o Google usa para indexar a página. Né? Você cria um web crawler ou um spider, é um robô que vai buscar, na verdade não é um robô, né? É um pedaço de software rodando que vai procurar páginas, vai indexar essas páginas e aí o robô ele sai navegando pelos links nas páginas e aí ele vai cada vez mais adentrando naquela hierarquia de páginas, tá? E aí ele acaba com isso indexando todo o conteúdo de cada página e por aí vai, beleza? Ele vai indexar o conteúdo para que ele possa ser facilmente encontrado pelos usuários. Esse é o foco dos web crawler. Enquanto que no scraping, que é a raspagem de dados, é você pegar dado específico de uma página da web. É você entrar numa página que tem uma tabela lá e aí você constrói um passo a passo, constrói um robozinho, um software, um aplicativo. A gente não chama de robô. A gente cria lá um Jupyter Notebook, né, em Python, que vai navegar pela página específica e vai retirar as informações que você precisa. E aí ele usa lá as marcações da página para identificar o conteúdo que ele quer, esse softwarezinho que você constrói. Essa é a raspagem de dados, onde você coleta informações de uma página para utilizar em determinado fim, com determinado objetivo, tá bom? Beleza, falamos sobre isso. Temos também questionários e entrevistas, né? Questionário é uma entrevista escrita que a pessoa responde, enquanto que na entrevista você tem uma reunião. Aqui a gente está trazendo diversas ferramentas para a gente coletar os dados que vão fazer parte lá do seu dataset para ser usado em PLN, tá bom? Você pode contratar pessoas para marcar manualmente dados linguísticos em textos, tá bom? Você pode pedir para ele colocar lá o que é substantivo, o que é um verbo, o que é uma palavra-chave, o que é importante naquele texto. Você pode contratar pessoas para fazer essa tagging, né? Essa marcação de tags. Você pode monitorar redes sociais, extrair informações de redes sociais. Tem o que o pessoal da linguística chama de observação naturalista, que é você ir lá para o meio da galera e conversar, tá bom? Fazer reuniões, conversar e tal, para extrair. Isso aqui é muito mais para você fazer aquela parte do contexto, né? Porque a análise morfológica, sintática, até aí tudo bem, né? Qualquer pessoa pode fazer. Mas entender uma gíria, entender um texto num contexto específico, em uma população específica, aí talvez você tenha que adentrar, você tenha que fazer parte dessa população para você entender os diversos comportamentos linguísticos dessas pessoas, tá bom? É a observação naturalista. Isso aqui já está saindo de como a gente faz PLN hoje em dia, usando o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina que se vire para entender uma gíria, para entender uma palavra usada em determinado contexto. Hoje a gente está assim, né? Mas beleza. E aí temos uma base de dados, temos uma base, um corpus, né, com um monte de texto que você pode trabalhar nele. Vem o pré-processamento de dados, ou o processamento de dados, ou transformação de dados. Em PLN, hoje a gente está muito na moda em chamar isso de pré-processamento, tá? E o primeiro de todos é a tokenização, a criação de tokens, a separação do texto em palavras, tá bom? A divisão do texto em tokens ou unidade de texto. Palavra, pontuação, símbolos, o mais comum é você separar em palavras, beleza? Isso é importante para você começar o processamento
em PLN. Então você pega um texto entre aspas completo, uma string, e aí você transforma ele em uma lista de palavras, uma lista de tokens. E esses tokens é que vão ser analisados ao longo do processo de pré-processamento de dados textuais, tá bom? Aí, ó, outra importante que sempre falam, tem questão e tudo mais, remoção de stop words, palavras de parada, numa tradução livre. Stop words, pessoal, são palavras que aparecem muito no texto, mas que não significam nada para a previsão, para fazer o PLN. Né? Porque lembre-se que a gente está pegando esse texto para jogar dentro de uma rede neural, para ela aprender em cima desse texto, e aí ou ela fazer classificações desse texto, ou ela gerar mais texto em resposta ao texto que você colocou. E aí o que tem que entrar na máquina são os atributos relevantes, as palavras relevantes que ajudam na classificação. Palavras como o, de, que, né? Elas não ajudam a, o, né? As, os, da, dó, das, dós, não, de, des não tem, né, gente, por favor. Elas não ajudam a fazer a classificação, elas não ajudam no PLN. É lixo, é ruído. Aí o que você faz com elas? Você retira, tá? Aí você reduz o tamanho do seu vocabulário, da quantidade de palavras que você vai usar no seu PLN e ainda vai melhorar o processamento desse texto, né? A eficiência vai mais rápido, né? Quando você tem menos palavras para a máquina ter que aprender. Então, remoção de stop words é tirar palavras que não contribuem para o problema que você está resolvendo, tá bom? Normalização de texto. Se normalização de dados numéricos é colocar todo mundo na mesma escala, a normalização ou padronização de texto é você remover caracteres especiais, emojis, URLs, elementos que não fazem parte de um texto normal para deixar o texto mais uniforme e fácil de analisar. Já vi gente fazendo normalização de texto usando esse conceito aí, tá bom? Stemming e lematização. É importante, tem que saber isso aqui. É pegar as palavras e reduzir a sua forma base. Amor, amando, amado, amarei, amaria, amantes, tudo vira AM, né? Tudo vira amor. Essa é a ideia do stemming e da lematização. Enquanto que o stemming você remove sufixos e prefixos para reduzir a palavra à sua raiz, na lematização você encontra o lema, a forma base, a forma canônica de uma palavra, que usa palavras reais, tá bom? Stemming é remover sufixo e prefixo, simples assim. Tem algumas bibliotecas na internet, biblioteca de stemização, de lematização, em inglês isso aí já tem muito bonitinho, em português é difícil você achar algo bom, mas que já faz esse trabalho para você de stemming e lematização, tá bom? E com isso, usando o stemming e lematização, você reduz a complexidade do vocabulário. Em vez de você ter 10 palavras diferentes que têm o mesmo significado, que é o amor, você só usa o amor e está tudo resolvido. Ó, o exemplo aqui, para ficar claro para vocês a diferença de stemming e lematização, está aí embaixo no slide. Texto original. Os jogadores estão jogando jogos no campo. Quando você faz stemming, que você retira sufixo e prefixo, aí fica, os jogadores estão jogos no campo. Beleza? O os e o nó vai voar, porque é stop word, lembre-se sempre disso. Na lematização, você reduz para a forma canônica, ou lema da palavra, que aí depende de como você constrói identifica o que é essa forma base, tá? Vai depender de como o linguista que está trabalhando na base vai criar esse processo de lematização. Mas aí fica o jogador estar jogar jogo no campo, beleza? Não é o melhor dos exemplos, porque por mim, mas eu peguei na internet, né, em alguma página, mas eu colocaria jogo, estar, jogo, campo. Pronto, acabou. Beleza? E aí eu só usaria essas palavras para fazer o processamento de dados. Lembrando que daqui do pré-processamento, a gente vai para a criação do vetor numérico, né? Transformar o texto, transformar as palavras que restam do pré-processamento, que restarem do pré-processamento, em
vetor numérico, beleza? A gente vai ver isso mais à frente. Mas essas são as principais. Isso aqui para processamento principal. É Part of Speech Tagging. É uma técnica que eu não vi a tradução em português em lugar nenhum, né? É como se fosse... tagging é marcação de parte do speech. Speech é a pessoa falando, né? É a falação da pessoa. Daqui a pouco vem a tradução específica. Mas part of speech tagging é marcação de cada palavra em um texto com sua classe gramatical correspondente. É você pegar na frase eu amo João. Eu é o sujeito, João é o verbo. Amo é o verbo e João é o substantivo, o nome próprio. É fazer isso marcando as palavras, e essa marcação pode entrar como uma característica, como um atributo específico para o seu dataset, tá bom? Detecção de entidades nomeadas. Entidades nomeadas são nomes próprios, locais, organizações, datas e outras entidades que são importantes no seu texto, aquilo que você tem que garantir que a máquina aprenda. Aí você coloca uma tagging lá, detectando essas entidades nomeadas. Remoção de pontuação, tira a pontuação, beleza? Não tem mistério. O que mais que a gente pode fazer no pré-processamento? Correção ortográfica, porque se você corrige ortograficamente seu texto, pode ser que tenha palavras escritas erradas, e aí o que originalmente eram 2 tokens diferentes, quando você corrige o errado, eles viram o mesmo token. Então, você diminui o tamanho do seu dataset. Beleza? Remover palavras raras. Isso é controverso. Mas se você tem palavras que aparecem muito pouco no seu texto, você reduz. Elas quase não aparecem, então... e elas não são relevantes, né? Tem que fazer essa avaliação. Elas não são importantes para a classificação. E aí você pode remover. Você pode... normalmente isso acontece quando você está definindo o tamanho do seu saco de palavras, né? O tamanho do seu vetor numérico. Você cria um número que vem da sua cabeça. Eu quero um vetor numérico com 1000 palavras. Aí você usa a frequência das palavras para tirar aquelas que não são mais frequentes. Sinônimos. Se você pode fazer mudança de palavras para trazer todas para o mesmo sinônimo, para encontrar o sinônimo comum entre elas. Beleza? Então, beleza, lindeza, boniteza, tudo são palavras que poderiam ser uma só, lindeza ou beleza. Aí você reduz a quantidade de palavras diferentes no seu dataset. Veja que a ideia principal do pré-processamento é diminuir o tamanho do seu dataset, tá bom? Diminuir a quantidade de palavras, mas sem perder o poder de classificação. Análise de padrões. Você pode fazer uma análise estatística, muitas vezes, onde você vai ver padrões que são recorrentes em um texto, frases que são comuns, termos que aparecem associados um ao outro. O bom sempre aparece lá do dia, bom dia, né? Você identifica tendências e relações entre palavras em um texto. Mais uma tarefa que você pode fazer, a expansão de abreviações. Em vez de você usar um ATT, você coloca lá atenciosamente, tá bom? E aí quando aparecer atenciosamente, vai ser no texto, né, por extenso, não vai ter o problema de ATT e atenciosamente serem consideradas 2 palavras distintas, né? Passa a ser uma só. E é isso. O que a gente tem o que eu pesquisei, viu, gente? Que eu achei de tarefas que você faz de pré-processamento no seu texto, é isso aí, tá bom? Espero que tenha aqui todas as tarefas de pré-processamento de texto. As mais importantes, que são mais comuns de você fazer num processo de preparação de um dataset de texto, é o stemming e a lematização, a remoção de stop words e a tokenização, que é obrigatória para todo mundo. Tokenização, stop words, stemming e lematização, isso aqui é a obrigação de você saber, o resto mais ou menos faz sentido. E aí, pessoal, vem a vetorização, a criação de um vetor numérico para representar as suas palavras, para representar os seus textos, na verdade, tá? Cada linha do seu dataset vai ser transformada em um vetor numérico.
a técnica mais conhecida é o saco de palavras, o Bag of Words, beleza? Onde você pega o seu dataset, ele vai ficar nesse formato aqui, onde cada coluna é uma palavra e cada linha é uma sentença, é um texto que você vai dar para a máquina aprender. E aí, se o texto, por exemplo, D1, tem a palavra primeira, ele recebe uma vez, aparece uma vez. Você pode ser binário, 0, 1 para tudo, ou você pode colocar a quantidade de palavras. Então, se D1 tem uma vez a palavra primeira, ele recebe 1. Se ele não tem quarta, nem A, corpus tem, então ele recebe 1. Curta não tem, dó tem, nem tirou aqui o stop word, né, desse dataset. Está mal feito esse dataset aqui. A D4 tem 2 vezes a palavra A, o token A, aí ele vai receber 2. Esse é o Bag of Words, onde você conta as ocorrências de cada palavra em um documento, e cada documento vai ser um vetor que vai ter o número de ocorrências de cada palavra no documento. Super tranquilo de implementar, consegue lidar bem com grandes volumes de dados e não leva em conta a ordem das palavras no texto, né? As palavras, elas são colocadas em uma ordem aleatória, cada coluna, né? E é isso, beleza? TF e DF, tem Frequency Inverse Document Frequency. É mais uma estratégia que é bem conhecida também, que não usa só a frequência não usa a contagem absoluta, como acontece no Bag of Words. Você usa uma frequência, tá? Na verdade, você usa os dois termos, a frequência em que o termo aparece no documento e a raridade do termo para o documento em relação às outras palavras. Vamos ver aqui, ele leva em conta a frequência das palavras, bem como a frequência em outros documentos da coleção. Não é só sei lá, se num texto a palavra felicidade aparece 30% do texto é felicidade, beleza, isso é a frequência do termo. Mas aí você vê a frequência em todo o seu dataset, em todo o corpus, na verdade. E aí a felicidade aparece 0,002% em todo o texto. Essa é a inversa documento frequência, tá bom? As palavras que ocorrem com frequência em um documento, mais raramente em outros documentos, são consideradas importantes e recebem maior peso. Essa é a ideia por trás do TF-DF. Se você tem uma palavra no seu documento, mas que ela não aparece muito nos outros documentos, ela é importante. Essa é a lógica dele, tá? E aí, o resultado é um vetor, que representa a importância relativa de cada palavra no documento. E, na verdade, acontece uma multiplicação entre os dois valores, tá? A frequência do termo no documento e a frequência inversa do documento, que é a quantidade de vezes que aquela palavra aparece nos outros documentos, tá? E a fórmula é simples, você calcula as duas frequências e multiplica. E aqui é como fica a cara de um vetor feito de um conjunto de vetores, de um dataset de vetores numéricos feitos com TF e DF. Beleza? Word Embedding é outro nome que está na moda, né? É a representação de palavras em um espaço vetorial denso de alta dimensão. O que é isso? Você pega todas as palavras e joga no espaço n-dimensional e aí você calcula, usa uma métrica lá, que eu nem sei explicar direito isso, mas que palavras que são semelhantes ou que são parecidas ou que são sinônimos ou que têm relação, elas vão estar nesse espaço vetorial mais próximas, enquanto que palavras que não têm relação vão estar diferentes, tá bom? Então, tanto o significado como a relação semântica são importantes para definir o posicionamento das palavras nesse espaço vetorial. E aí depois você pega a distância entre elas e salva como o seu vetor, salva como seu dataset. Doc2Vec é outra estratégia de vetorização para transformar texto em vetores, tá bom? Ele pega um documento inteiro e transforma num vetor. E aí ele vai calcular estatísticas como similaridade, classificação e agrupamento, vai transformar tudo isso num vetor. Eu não uso essas técnicas, mas eu trouxe aqui só para completude do nosso material.
E aí a gente vai agora resolver questões sobre o tema, primeira prova da SESC Gran Rio, de 2023 do Banco do Brasil. Uma organização decidiu monitorar a opinião do público sobre ela nas redes sociais. Para isso, processou as mensagens com referências ao seu nome, a fim de possibilitar o uso de uma técnica de PLN conhecida como análise de sentimentos. Análise de sentimentos vocês conhecem, né? Quando um texto está falando bem de alguma coisa, é um sentimento positivo, aquele texto é classificado como positivo. Se não, é classificado como negativo, e tem também a possibilidade do sentimento neutro, né? E aí, o que ela está fazendo é coletando textos, mensagens e jogando isso para fazer análise de sentimento. Após transformar cada mensagem em uma string, um dos passos importantes nessa técnica é a tokenização. Lembra que a primeira coisa que a gente faz, deixa eu ver aqui, letra A, colocar todos os caracteres da mensagem minúscula. Não, né? Cadê o mouse? Canetinha. Não. Colocar todos os verbos no infinitivo? Não, isso aqui está mais perto de uma estemização, de uma lematização. Dividir o texto da mensagem em palavras isoladas, aí sim, né? São os tokens, aqui é o nosso gabarito. Eliminar marcadores HTML e XML? Não. Substituir caracteres acentuados por versões sem acentos? Também não. Beleza? Então, letra C, tokenização, dividir o texto de uma mensagem, de uma string, em palavras isoladas. FGV 2022, MPS Santa Catarina. Atividade de classificação de documentos envolve um grande número de tarefas de processamento de linguagem natural que pode levar a dúvidas quanto à sua aplicação. A alternativa que contém apenas tarefas que sejam exemplos de classificação de documentos é... Então, ele está querendo saber se você sabe o que é uma classificação de um texto, né? Fazer previsões e classificar esses textos em alguma coisa. Qualquer coisa fora disso, como por exemplo a tokenização, que é uma tarefa de pré-processamento, não é uma tarefa de classificação de documentos. Mas a análise de sentimento né? Você classifica um texto em positivo, negativo ou neutro. Post-tagging, part of speech tagging, speech é discurso, lembrei agora, hein? Parte do discurso, marcação de partes do discurso. É uma tarefa de pré-processamento. Reconhecimento de entidades nomeadas é uma tarefa de pré-processamento. Filtragem de spam. Chega um e-mail e você classifica como spam ou normal. Isso é uma classificação que a gente faz em PLN. A análise de sentimento também. Esse aqui é o nosso gabarito. Análise sintática é uma tarefa que a gente usava lá na linguística, que a gente quase não faz mais isso hoje em dia. Mas é fora do contexto de classificação de documentos. É uma etapa interna à PLN. Post-tagging, aí sim. Filtragem post-tagging também é tarefa de pré-processamento. Stop word, tarefa de pré-processamento. Reconhecer a linguagem, está em português, inglês, espanhol. Talvez isso aqui seja uma classificação, né? Uma classe que você classifica o texto que está em português e tal, e por aí vai. Beleza? E vamos dar uma paradinha, porque o que eu tinha para falar para vocês era isso, de processamento de linguagem natural. Por que eu paro aqui? Porque a partir do momento que você termina o pré-processamento e faz o bag of words e faz o seu vetor numérico, você vai jogar o texto, você vai jogar o seu dataset dentro de um processo de modelagem, dentro de um processo de aprendizado de máquina, tá bom? E aí isso é comum a qualquer tipo de classificação que você faça. E aí você cai na nossa aula de aprendizado de máquina, tá? Então, aqui em PLN, o que eu queria trazer para vocês foi como que eu chego no meu dataset para jogar na minha modelagem. Aí eu posso escolher qualquer algoritmo que eu quiser, o que faça sentido. E aí, beleza, fui para o aprendizado de máquina. O importante aqui de PLN é entender o conceito de PLN, entender as etapas de coleta lá, como que, as técnicas de coleta de dados que são específicas para coletar texto, e entender a parte de pré-processamento, que é muito importante. As questões que são específicas de PLN tratam disso. E também lá da vetorização. Tá bom, pessoal? Para vocês terem uma noção, assim, dando um exemplo de um processo de PLN completo. Na minha pós, eu fiz, eu peguei as recomendações da CGU no meu TCC da pós. E aí eu identifiquei
aquelas que tinham sido atendidas em até 3 anos e as que não foram atendidas. Porque se um relatório da CGU emite uma recomendação, o gestor não atende, não adiantou de nada. Não teve efetividade o trabalho da CGU, né? Não alcançou os objetivos, que era resolver um problema lá. E aí, a ideia minha era o que faz uma recomendação ser atendida ou não. E aí eu fiz um preditor de atendimento de uma recomendação com base no texto da recomendação. Para isso eu peguei todas as recomendações que a CGU tinha feito no período de tempo, fiz o pré-processamento dessas recomendações, né? Fiz lá a remoção de stop word, lematização, sistemização, tokenização, joguei aquilo ali para criar um bag of words e usei TF-DF, na verdade, né? Bag of words usando TF-DF para fazer a pontuação de cada palavra, e aí eu criei um dataset. Esse meu dataset eu rodei com floresta randômica, rodei com SVM, que foi o mais demorado, com rede neural artificial, com KNN eu usei também, e aí no final das contas a SVM foi que obteve um melhor resultado, foi 80 e pouco % de acerto. A SVM conseguia prever se uma recomendação seria atendida ou não com 80 e pouco % de sucesso. Isso aí foi o que eu fiz lá no meu TCC, tentei colocar, mas assim, é fogo, né? Você imagina um auditor, acaba de escrever o relatório, aí pega a recomendação dele que ainda nem foi para o gestor, aí bota no preditor e o cara diz, essa recomendação aí não presta não, porque ela não vai ser atendida. Isso aí ia gerar muitos ciúmes e não foi para frente lá na CGU, beleza? Até porque a gente está falando de PLN, algo que é muito novo ainda na vida. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado até agora da aula. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco de visão computacional, tá bom? Um abraço, valeu e até a próxima.